Opa, e aí? Quer vir aprender sobre o nosso universo? Então vem cá. O início do nosso universo, sendo a teoria do Big Bang, remonta a uma singularidade incrivelmente densa e quente. Se expandiu rapidamente há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Essa expansão, chamada Big Bang, deu origem ao espaço e o tempo como conhecemos. Nos primeiros instantes, o universo era extremamente quente e composto por partículas fundamentalmente menores que átomos, os quarks. Com o resfriamento do universo, os quarks se combinaram para formar prótons e nêutrons, os componentes dos núcleos atômicos. Esses núcleos, juntamente com elétrons, se combinaram para formar o primeiro átomo, um átomo de hidrogênio, cerca de 3.800 anos após o Big Bang. O processo de transformação de novos elementos químicos por meio da fusão nuclear ocorre no interior das estrelas. É chamado de nucleossíntese estrelar. As estrelas evoluem, pois diversas mudanças acontecem em seu interior. Primeiro, fluindo o hidrogênio e depois o hélio, e progressivamente produzindo elementos de cada vez mais pesados. A transformação de elementos mais leves em elementos mais pesados é causada pela combinação da força gravitacional e do calor, resultando em fusões de carbono, oxigênio, cílio e entre outros. O químico de origem russa Dmitry Mendeleev, nascido em 1834 e morto em 1907, tornou-se um dos maiores gênios da história. Tal consagração se deveu ao seu trabalho relacionado à periodicidade dos elementos químicos. Mendeleev realizou estudos sobre as propriedades dos elementos e suas massas atômicas. Em 1869, ele começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época, sob a forma de um manual. Os dados eram anotados em cartões, os quais eram afixados na parede de seu laboratório, e conforme observava alguma semelhança, mudava a posição dos cartões. Em meio à sequência de cartões, existiam espaços vazios, e Mendeleev compreendeu que tais lacunas eram destinadas à descoberta de novos elementos no futuro. A organização dos elementos foi apresentada por Mendeleev à comunidade científica e deu origem ao que atualmente conhecemos como tabela periódica, na qual os elementos estão dispostos em filas horizontais de acordo com as massas atômicas crescentes e também em colunas verticais, com elementos de propriedades semelhantes. A previsão de Mendeleev quanto às propriedades dos elementos a serem descobertos estava certa. A prova concreta surgiu com a chegada dos elementos galho e germânio. Eles foram posicionados na tabela, justamente onde Mendeleev predeterminou, ou seja, suas propriedades já eram conhecidas. Henry Moseley, em 1913, fez importantes descobertas, estabelecendo o conceito de número atômico. Com o desenvolvimento de estudos para explicar a estrutura dos átomos, um novo passo foi dado para a organização dos elementos químicos. A partir de seus experimentos, ele atribuiu números inteiros a cada elemento e, posteriormente, foi constatada a correspondência ao número de prótons no núcleo do átomo. Moseley reorganizou a tabela proposta por Mendeleev, de acordo com os números atômicos, eliminando algumas falhas da tabela anterior e estabeleceu o conceito de periodicidade da seguinte forma. Muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência dos números atômicos. De fato, todos os modelos propostos, de alguma forma, contribuíram para as descobertas sobre os elementos químicos e suas classificações. Além disso, foram fundamentais para que chegasse ao modelo atual da tabela periódica, que apresenta 118 elementos químicos. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em uma ordem crescente e de número atômico. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e o seu número atômico. A tabela periódica atual é uma ferramenta essencial na química e em outras ciências,
organizando os elementos químicos de forma sistemática e revelando padrões em suas propriedades. Ela permite prever o comportamento dos elementos, facilitando a pesquisa e o desenvolvimento em diversas áreas, como a física, a agricultura e a saúde.